Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todas as manhãs estamos aqui fazendo um breve devocional, um ensinamento bíblico, com lições preciosas através de uma jornada linda do livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Então vamos que vamos. Atos capítulo 12, versículo 1 diz: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas orando. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo na porta. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar, sendo já dia. Houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blásto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou, ou seja, morreu aqui. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém? Quero mandar um abraço para o Marco Formiga, meu amigo querido, que Deus os abençoe. Então, que lições podemos extrair de Atos capítulo 12? O tema de hoje é o Deus que liberta e julga. O Deus que liberta e julga. É interessante que Atos 12 é um manuscrito divino sobre a soberania de Deus em tempos de perseguição, em tempos de terror. Enquanto Herodes
promove perseguição cruel, a igreja aqui experimenta um livramento milagroso. Deus não dorme, meus amados, ele é o Senhor da história. Derruba tiranos, ouve a oração dos seus servos e guarda seus filhos em meio à tempestade. Primeiro pontinho, queremos trazer para vocês a fúria de Herodes e a resposta da igreja. A fúria de Herodes e a resposta da igreja. Do versículo 1 ao versículo 5, vemos a perseguição sangrenta. Herodes, Agripa I, neto de Herodes, o grande, o tetrarca, executa Tiago, irmão de João, no versículo 2, e prende aqui Pedro, o apóstolo Pedro, no versículo 3. Qual a motivação dele fazer isso? Ele viu que isso agradava aos judeus. É interessante que, infelizmente, muitos políticos inescrupulosos usam muitas vezes a religião para conquistar poder. Herodes sacrificou vidas em troca de popularidade. E vemos também, logo em seguida, do versículos 4 a 5, a oração que abala o céu. Pedro é guardado por 16 soldados, 4 turnos de 4 homens, mas a igreja orava intensamente e a oração fez toda a diferença na vida do apóstolo Pedro. Enquanto Herodes confiava em cadeias, em seus soldados, a igreja confiava no Deus Todo-Poderoso, porque a oração, meus amados, é a arma invisível que desencadeia forças celestiais. Eu vou repetir, a oração é a arma invisível que desencadeia forças celestiais. Segundo pontinho que trazemos para vocês, o milagre na prisão. Quando Deus intervém, do versículo 6 ao 19. A noite da libertação aparece dos 6 aos 11. O cenário aqui é Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado. Mas vemos uma ação divina, um anjo aparece, as cadeias caem, no versículo 7, Pedro é guiado pelo anjo, passando pelas sentinelas, e a reação de Pedro é: agora sei que o Senhor enviou o seu anjo. É interessante que quando Deus age quando a situação é humanamente irreversível, e a sua glória brilha em meio às trevas. A incredulidade da igreja, orando ali naquele momento, não acreditando que isso era possível, uma cena irônica. A igreja ora por Pedro, mas não crê quando ele bate na porta, não acreditava que era ele. Mas uma jovenzinha chamada Rode disse, é o anjo dele, no versículo 15. Pedro insiste, contem isso a Tiago e aos irmãos. Vemos algumas lições preciosas nesse episódio. Podemos orar, infelizmente, muitas vezes sem crer. Deus responde apesar da nossa incredulidade. Mas é claro que quando cremos, a oração é muito mais poderosa e eficaz. A oração eficaz exige uma expectativa real de que Deus pode fazer, de que Deus vai fazer, de que Deus é capaz. E Ele assim o é. Poderoso, soberano, majestoso, sobre tudo e sobre todos. Aí vemos a fúria do inimigo derrotado, nos versículos 18 e 19. Herodes manda executar os guardas, porque naquela época era assim, quando um guarda falhava no seu cuidado com os presos, ele mesmo era executado pela sua ineficiência. E vemos aqui que Herodes manda executar os guardas, porque a sua autoridade é ilusória, Só na cabeça dele. Ele achava que tinha mais autoridade e poder do que o próprio Deus. O diabo, ele ruge quando perde as suas presas, mas não pode deter o plano de Deus, porque os planos de Deus são maiores do que qualquer tentativa do inimigo. Terceiro pontinho, a queda de Herodes, o juízo divino, de 20 a 24. A soberba aqui no poder nós vemos, versículo 20 a 22. Herodes, vestindo vestes reais, aceita adoração para si, quando dizem, é voz de Deus e não de homem. É interessante que aprendemos aqui, nenhum governante pode usurpar a glória de Deus. A soberba precede a ruína. É o que nos ensina Provérbios 16 e 18, e é o que nós vemos na vida de Herodes. O castigo é imediato, no versículo 23. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu, com vermes, uma espécie de doença degenerativa. E a causa
é por não ter dado glória a Deus, é mencionado no versículo 23. Então Deus não divide a sua glória com ninguém. Herodes aprendeu isso de modo terrível, morrendo de forma trágica. Mas no 24 tem um ponto positivo, o crescimento da palavra, né? O contraste aqui. A palavra de Deus continuava crescendo, mesmo debaixo de perseguição. Tiranos morrem, mas a palavra de Deus permanece. A igreja avança, apesar dos Herodes da vida. Então, mas a conclusão de tudo isso que nós chegamos as lições, né, para a igreja hoje, em primeiro lugar, querido, a oração é a nossa trincheira. Quando a igreja ora, os anjos se movem. Pedro foi solto enquanto oravam. Quem orava? A igreja, o povo de Deus. Quando ele ora, os anjos se movem. Segundo lugar, Deus controla até o mal. O mal não é sem limites. Deus controla até o mal. Herodes matou Tiago, mas não conseguiu matar Pedro. Deus tem os seus propósitos distintos em cada sofrimento. Terceiro lugar, terceira lição, a soberania divina consola. Se Deus não livrar da morte, como aconteceu com o apóstolo Tiago, nos levará para a glória, assim como também aconteceu com o primeiro mártir, Estevão. Quarto lugar, a glória pertence somente a Deus. Herodes caiu por roubar a glória divina. Líderes cristãos, cuidado com o culto à personalidade. Então tome muito cuidado para não receber adoração para ti. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor. Então Atos 12 nos confronta em meio a tudo isso. Diante da perseguição, ore intensamente. Será que você ora intensamente ou se paralisa diante do medo? Quando Deus age de modo sobrenatural, você acredita naquilo que Deus está fazendo? Você crê ou acha que é fantasia? Em seus sucessos, você busca aplausos humanos, glória para si? Ou você sempre encaminha a glória para Deus? Então lembre-se, o mesmo anjo que soltou Pedro feriu Herodes. E ele ainda opera hoje, esses anjos ainda estão à disposição de Deus. Então nossa arma é a oração. A oração é o nosso escudo. A fé, o nosso alvo. E a glória daquele que tem todo o poder. Amém? Então guarde isso no seu coração. Nossa arma é a oração. Nosso escudo é a fé. Nosso alvo, a glória de Deus. Daquele que tem todo o poder. Amém? Espero que ter abençoado a sua vida, sua casa, sua família. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Não esquece de dar um joinha, apertar no sininho, apertar aqui no hype, para que a gente chegue mais longe. Deixe seus comentários, se você ouviu até o fim esse devocional, coloque nos comentários, hashtag eu assisti. Eu assisti. E diga de onde você está nos assistindo, qual é a sua cidade, qual é o seu nome, qual é a sua cidade. Qualquer pedido de oração também você pode deixar nos comentários aqui embaixo, para que a gente dê um print dessa tela. Mandamos para uma turma com mais de 14 intercessores, onde vamos estar orando e intercedendo pela sua vida, tá bom? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, está tudo aqui à disposição, as informações para contribuição. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade dos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o anjo do Senhor esteja trabalhando a seu favor, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor são ministros de Deus em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, deixa Deus operar, deixa Deus agir através dos seus anjos, te proteger, te guardar, servir você. Tenha essa fé poderosa. Ore intensamente em meio às dificuldades e você verá, assim como Pedro, a glória de Deus agindo a seu favor. Amém? Deus te abençoe, um ótimo dia, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Vem estar conosco. Hoje começa o Instituto Bíblico Casa na Rocha, aberto a todos, não tem custo nenhum. Toda terça-feira, 19h30, na Igreja Casa na Rocha. Doutor Camargo, 4555, Zona 2, aqui no centro de Umuarama. Quarta-feira, também à noite, nós temos o nosso culto de adoração, fé e milagres. Culto de adoração, fé e milagres, toda quarta-feira, à noite, às 20 horas. E no domingo, 2 cultos, 9 horas da manhã e
às 19 horas. Todas as informações estão aqui, endereço da igreja, horário de culto, as mídias sociais, as informações de contribuição, tudo está aqui no link de descrição. Tá bom, queridos? Eu quero terminar orando pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, abençoe os nossos queridos irmãos que nos ouvem, fortalecem eles em meio às crises, tribulações, dificuldades, perseguições, que eles tenham a mesma fé da igreja primitiva, sejam homens e mulheres de oração, que vejam a ação dos anjos poderosos do Senhor, agindo em seu favor, que a glória de Deus seja manifesta, cadeias sejam rompidas, grilhões sejam desfeitos, e a unção do Senhor despedace todo jugo e nos capacite a cumprir a missão e o chamamento de Deus para as nossas vidas. Pai, traz a resposta, milagre, bênção, cura os enfermos, sara os feridos, restaura os teus filhos, aviva a tua obra. Pai, derrama a tua presença abençoadora, salvando vidas, casas, famílias, pessoas, almas sejam, ó Deus, entregue aos teus pés diante da tua face, com a pregação pura e simples do Evangelho de Jesus Cristo e da Palavra de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Faz com que essa palavra chegue longe, Pai. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, e abençoa os teus filhos, para o louvor e glória do teu nome. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade sejam dados ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço para a Daiane Albert e o Marco Formiga. Deus os abençoe. Grande beijão, a graça e a paz do Senhor.